Bom, então conversando aqui com Augusto de Franco, ouvindo um pouco dele. Augusto, eu queria trazer dois artigos que foram que saíram hoje, inclusive, sexta-feira, dia 26 de junho, e trazendo dois assuntos que parecem estar um pouco distantes, mas eles estão ligados no quesito democracia. Aí. Primeiro do Fernando Gabeira, Uma Pausa para Avançar, que saiu no Estadão, falando justamente sobre o Bolsonaro Paz e Amor, onde todo mundo começa a entender que o Bolsonaro Paz e Amor é o que esperavam dele, deixar os militares tomar conta, colocar freio na impetuosidade dele, nos arroubos contra a democracia. E o perigo que é você diminuir a proteção à democracia. E do outro lado, no outro artigo, o Pedro Doria trazendo a verdadeira ameaça à democracia no Globo, que fala sobre o nascimento dessa história das fake news e que existe uma estratégia, as fake news são só uma estratégia para um outro objetivo, que é conduzir as pessoas dentro da rede, que foi aquilo que nasceu com o Gianroberto Casaleggio na Itália e depois foi se espalhando. Então, quando a gente olha esses dois artigos, então o Bolsonaro diminuindo essa impetuosidade dele, não quer dizer que as fake news não vão continuar, não vai continuar os ataques contra a democracia. Agora, como que a democracia sobrevive a tudo isso? Bom, em primeiro lugar, nós não sabemos como a democracia pode sobreviver ao ataque de enxame, que é o seguinte, que são milhares de pessoas repetindo as mesmas mensagens, inventando fatos, que são as fake news, não é? E repetindo esses fatos, criando uma impossibilidade de instituições da democracia metabolizarem isso. Não pela dificuldade de desmentir uma fake news, e sim pela avalanche. É um ataque de enxame mesmo, pela avalanche. Então, não dá tempo de checar, não dá tempo de verificar. Quando você checa uma notícia falsa, já tem 2, 3 na frente. Sim. Então, isso é um teste de estresse que a democracia não aguenta. Então, nós ainda não descobrimos isso. Mas como a democracia ela é um bicho vivo, vamos dizer assim, ela depende da dinâmica da rede social, e quando eu falo rede, eu não estou falando da mídia, do Facebook, do Twitter, do Instagram, etc. e tal, não é? Como ela depende desse metabolismo da rede, nós não sabemos como é que ela vai resolver isso. Nós apostamos que ela vai conseguir sair desse processo de falsificação, que esse é um processo, basicamente, de falsificação da opinião pública. Não é? Quer dizer, a democracia ela precisa ela não precisa convencer todas as pessoas das ideias que os democratas têm. Mas o processo de formação da opinião pública ele tem que ter como resultante uma opinião pública democrática e não autocrática. Não é? Esse é o papel dos democratas, serem um fermento nessa massa, não ser a massa, vamos dizer assim, polinizar as opiniões de tal sorte que a resultante, que é sempre imprevisível, não é, do entrechoque de miríades de opiniões, gere uma opinião pública democrática. Ou seja, a formação da vontade política ela aponta nas democracias para a continuidade do processo de democratização e não para o retrocesso. Muito bem. Tudo isso que está sendo feito, essa falsificação que está em curso, é para que haja um retrocesso. Não é? Então, bom, esse é um primeiro ponto. Isso é uma aposta. A democracia sempre foi uma aposta. Desde que surgiu entre os atenienses, ela era uma aposta. Ninguém sabe se vai dar certo. Ela é uma aposta. Não é? Bom, nós, os democratas, continuamos apostando nisso.
O segundo ponto é esse tal recuo do Bolsonaro, etc. e tal, que agora ele está se afastando da ala ideológica, que é o olavista, e está buscando um acordo com os outros poderes, etc. e tal. Bom, isso é tudo uma conversa fiada. O Bolsonaro não mudou em 1 milímetro. Nesse momento, o que ele está fazendo é, diante da possível prisão da mulher do Queiroz, não é? Porque o Queiroz não vai falar, mas a mulher do Queiroz pode falar. E das revelações da mãe e da mulher do miliciano Adriano, que foi assassinado lá em Esplanada, na Bahia, né? Eles não têm nenhuma segurança se essas pessoas, uma vez achadas, vão dar com a língua nos dentes. Então, o Bolsonaro fez um recuo tático, né? Mas ele não tem nenhum projeto de governo. A proposta dele não é governar. Então, ele vai continuar, logo que esses perigos imediatos saiam, vamos dizer assim, sejam afastados, né? Deixem de ser imediatos, ele volta de novo à sua campanha, que é uma campanha para mudar o regime lentamente, progressivamente, a partir do governo. Para isso que ele foi eleito. Todo populismo é assim, não é só o Bolsonaro, né? Bolsonaro é pior porque é o populismo autoritário. É esse populismo lá da Itália, não é? Que surgiu com o Beppe Grillo, etc. e tal, e que nunca chegou mesmo ao governo na Itália, mas que chegou a aprovar o Brexit, né, na Inglaterra, Sim. que chegou a eleger o Trump e aqui chegou a eleger o Bolsonaro. O comportamento do Bolsonaro é muito semelhante ao do Trump, não é? É um copycat. Ele copia o Trump, não é? E quase tudo que o Trump faz, ele faz e exagera, porque ele é ignorante, não é? É imbecil, assim. Então ele exagera e tal, mas é a mesma coisa, é o mesmo comportamento. O Trump também não recua, não é? Eles sempre vão avançando, sempre para frente. Então, toda essa conversa dos jornalistas de que, mas agora vai ser uma nova fase, tudo isso é uma bobagem, né? Não vai ser porque não é possível ser assim, não é? E mesmo porque os que se opõem a Bolsonaro já chegaram à conclusão de que não tem jeito com Bolsonaro, não tem jeito de superar a crise, porque Bolsonaro é a crise. E ele é a crise porque ele precisa da crise. Então, ele só vai continuar nesse mandato promovendo ele mesmo a crise. Ele é a crise, né? Então, já tem uma convicção de amplos setores no Brasil de que com o Bolsonaro não dá. Esses setores estão tímidos ainda, porque já deviam ter colocado em pauta o impeachment. Não que o impeachment passasse hoje na Câmara, mas o impeachment hoje é a campanha do impeachment. Então, era preciso estar já na campanha do impeachment. E eles estão ainda tentando fazer uma frente única contra Bolsonaro, uma frente ampla, o que também é desnecessário. Não é preciso Sim. ter uma frente ampla. Houve frente ampla, por acaso, para tirar a Dilma? Não houve. Quando tinha aquelas grandes manifestações, lá dentro tinham vários grupos que divergiam entre si. Então, podem haver várias frentes contra Bolsonaro, desde que elas sejam contra Bolsonaro e que elas coloquem, vamos dizer assim, no centro, no alvo, o impeachment de Bolsonaro. Não é a remoção de Bolsonaro antes de 2022. É disso que se trata, então. Então, não é necessário ficar gastando energia. Agora, amanhã, não sei se hoje à noite vai haver um grande ato e tal por direitos, pela democracia. Isso. Né? O mesmo pessoal, basicamente, do Estamos Juntos, aí convidaram o Lula não quis participar, não convidaram o Moro, aí o ex-presidente Michel Temer sentiu que ele podia ser rechaçado e também pediu para sair. Então, todos esses esforços são inúteis. Não é necessário isso. É necessário, podem existir vários grupos, várias frentes para tirar o Bolsonaro, não é? Desde que eles consigam fazer coisas
em comum. É. As pessoas Quer ainda dizer, sonham, né, com aquele passado, com aquele comício das diretas, né? não Com é, aquele não é mar mais de assim. gente. Não é mais assim, É. né? Você tem um outro Não, meio. e era um mar de gente pequena, porque as manifestações pelo impeachment da Dilma foram muito maiores do que a manifestação das diretas. Uhum. Então, era um mar de gente pequena. Eles estão ainda com o padrão de manifestações convocadas por grandes lideranças que juntam gente, etc., e tal, de maneira organizada. Não é assim mais que a sociedade funciona. Não é? As maiores manifestações da nossa história política não foram assim. E elas ocorreram em 2000, final de 2015, 2016, não é? Início e final de 2015 e 2016, não é? Além de 2013, não é? Que também não foi uma manifestação, foram centenas de manifestações. Então, o que houve? É que elas incidiram conjuntamente. Isso é que é o importante. O importante não é fazer um manifesto e perguntar se as pessoas concordam com ele. O importante é ter um objetivo e ações em que todos esses grupos, todas essas frentes entrem. Agora não é mais possível você tentar juntar tudo programaticamente antes de acontecer alguma ação. Não é? Não é mais possível que algumas grandes lideranças se reunindo vão mobilizar o povo e o povo vai lotar as ruas, etc. e tal, quando for possível, né? Porque nós ainda estamos na pandemia, não é? Então, o que é necessário agora ao invés de tentar fazer um programa que una todo mundo, é fazer ações que tenham um objetivo concreto em que diferentes setores acabem convergindo. Então, a unidade se busca agora, deve se buscar na ação, e não a unidade programática na concepção. Mesmo porque, cá entre nós, o PT não tem concepção de democracia. Democracia para o PT é lutar contra o fascismo, lutar contra a ditadura militar. Lutar... É. Só que não basta. Você pode lutar contra o fascismo e não ser democrata. O Stalin lutou contra o fascismo e era um antidemocrata. Não é isso? Exato. O próprio PT, quando lutou contra a ditadura militar, ele não estava convertido à democracia. E, lamentavelmente, ainda não se converteu. Então, é inútil ficar tentando juntar todo mundo e dizer que todo mundo é democrata, porque isso não é verdade. O PT acha que é democrata porque ele adota a via eleitoral e não destruiu as instituições quando esteve no governo. Mas ele não queria destruir as instituições. Uhum. Ele queria degenerar aos pouquinhos, homeopaticamente. Ele queria alterar a natureza das instituições. E como ele fazia isso? Ele transformava as instituições em palco de disputa maioria-minoria. Uhum. Então, ele instalava uma dinâmica adversarial, maioria versus minoria, dentro das instituições, porque o PT é majoritarista, não é? E Uhum. queria conquistar as instituições tendo maioria de gente em cada uma delas. Isso ia degenerando, ia alterando a natureza das instituições, que perdiam seu papel precípio e virava apenas um cenário de guerra. Não é? Então, era esse o caminho do PT, o caminho neopopulista do PT. O caminho do Bolsonaro não é este, é outro caminho. Não é? O populismo autoritário não é o mesmo neopopulismo de esquerda. O populismo autoritário de extrema-direita, ele avança por outro caminho. Ele quer realmente impor o poder do executivo e subordinar os outros poderes a ele, usando para tanto todo esse processo de falsificação da opinião pública que é feito na internet e, se puder, coisa que ainda não pôde, juntando também grandes massas na rua a favor de conceder
ao presidente da República, no caso Bolsonaro, poderes extraordinários, poderes ditatoriais. É um caminho diferente do caminho petista. Por isso, quando o pessoal fala uma falsa simetria, não, não tem simetria nenhuma, nem verdadeira nem falsa. O que existe é isomorfismos. Por Isso, quê? Isomorfismo. isso. Porque ambos são populistas, então ambos são iliberais, ambos são majoritaristas, ambos acham que a democracia é a prevalência da vontade da maioria, ambos dizem que falam por uma maioria, embora não falem. Ambos dividem a sociedade em uma única clivagem, o povo versus as elites, ou o povo versus establishment. Então, isso são muitos isomorfismos que comparecem em qualquer populismo, mas não há simetria no sentido como os petistas dizem e se defendem. Né? Os petistas querem que nós os consideremos dentro do campo democrático, mas eles não abandonam o hegemonismo, não fazem uma autocrítica desse caminho. Então, eles não estão dentro do campo democrático cá entre nós. Agora, os petistas são importantes na luta contra o Bolsonaro, são importantíssimos. E nós nos encontramos com ele nessa luta pelo impeachment de Bolsonaro. Não é uma frente pela democracia só, é uma frente em defesa da vida. Não é? Sim. Porque Bolsonaro é um governo da morte, como nós estamos vendo. Então, cabem nessa frente, ou nessas frentes todas, cabem os petistas, os outros partidos de esquerda que foram satélites do PT até hoje, cabem o ex-eleitor do Bolsonaro em 18 que se arrependeu, cabe o ex-bolsonarista. Todo mundo cabe nessa luta. Mas, para fazê-la, não é necessário ter um acordo de princípios entre esses diversos setores. Isso é uma energia desperdiçada completamente. Como você acha que, dentro dessa impossibilidade dessa frente ampla, a gente pode fazer várias frentes, não há nenhum problema, mas como que você acha que a democracia sobrevive? É uma aposta também que ela possa sobreviver, visto que ela sempre sobreviveu. Desde que foi criada na Grécia, ela sempre sobreviveu de alguma forma, mas ela passou por momentos de dormência, vamos pensar assim. Poucos democratas ficaram por um tempo não conseguindo trazer a democracia de volta. Como que você vê nesse momento, dentro dessa nova característica de redes, onde as pessoas podem ser manipuladas, como que você acha que seria a melhor forma da gente sobreviver como democrata? Aumentando o número de democratas é uma, mas como fazer isso? Olha, a democracia, a primeira democracia, ela não sobreviveu, só se a gente achar que ela sobreviveu através de esporos que ficaram no espaço sideral. Ela foi de 509 a 322 e depois acabou. Não se ouviu mais falar de democracia até o século XVII. Né? Então, ela ficou mais de 2 milênios desaparecida. E quando os modernos reinventaram a democracia, no século XVII, eles nem sabiam que estavam reinventando a democracia. Eles não copiaram a democracia ateniense, que era participativa. Eles fizeram uma democracia representativa, etc. e tal. Eu só posso chamar as duas coisas com o mesmo nome, porque ambas nasceram de processos de resistir à tirania, de desconstituir a autocracia, seja lá nos antigos gregos resistindo à tirania dos Pisístrates, seja o parlamento inglês resistindo ao poder despótico de Carlos I, e etc. e tal. Bom, então, a natureza desse regime pôde ser identificada, quer dizer, o mesmo DNA foi identificado nas duas coisas, porque era um movimento, lato sensu, de desconstituição de autocracia. Bom, então, até agora, o que está acontecendo? A democracia liberal, sobretudo, né,
ela está sofrendo ataques, caindo na credibilidade geral das pessoas que confundiram o modo de regulação, a política, com a ação, vamos dizer, do Estado para garantir condições de vida, não é? E então há toda essa desconsolidação, desconexão democrática que já foi analisada pela turma que está estudando isso, né? Nós não sabemos como é que a democracia vai sobreviver. Até agora, ela tem resistido e tem sobrevivido, porque até agora, aqui no caso do Brasil e no caso dos Estados Unidos, e no caso da Inglaterra também, não é? Não houve uma mudança no DNA do regime, como houve na Hungria, por exemplo. A Hungria hoje, ela já é uma autocracia eleitoral para todos os efeitos. Uhum. Ela não é mais uma democracia eleitoral, ela é uma autocracia eleitoral. Mas a Inglaterra, o Reino Unido, os Estados Unidos e o Brasil não são. Não Uhum. são. Eles são democracias eleitorais. Não Uhum. é? Perderam conteúdo liberal, mas são democracias eleitorais. Então, aqui no Brasil, o Bolsonaro não conseguiu controlar a Suprema Corte, não conseguiu ter maioria no Congresso, no Parlamento, no Congresso Nacional, não conseguiu controlar totalmente o Ministério Público, em suma. Não conseguiu, está tentando controlar a Polícia Federal. Né? Uhum. Então, várias instituições de controle não foram controladas pelo executivo. Então, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Embora o Trump tenha lutado ou lute diariamente por isso, nos Estados Unidos, se a eleição fosse hoje, ele estaria fora do governo. Sim. Com toda certeza. Sim. Não é? E aqui talvez a gente não possa dizer a mesma coisa. Então, é preciso continuar a resistir e é preciso dar um passo, né? Começar a campanha imediatamente pela remoção do Bolsonaro do governo. Faça ele o que ele achar que deve fazer, recuar, chorar, dizer que vai mudar. Não tem mais, já está dado que é impossível continuar com Bolsonaro. As pessoas que querem desconsiderar ou desistir da ideia de impeachment são as mesmas pessoas que querem ver no Bolsonaro agora uma pessoa mais moderada, né? É mais ou menos como um relacionamento abusivo, né? Que você tem um cônjuge que abusa de você e você acha que agora ele mudou. Agora ele não é mais o que era antes. Ele É me muito prometeu que não parecido. vai ser. É muito parecido. É. É, E é muito parecido. é interessante como a gente vai dando voltas, dando voltas, dando voltas, e a gente encontra o impeachment como a forma mais democrática de resolver um problema que está afetando a nossa democracia, né? Isso é a forma pacífica, é a forma democrática e é a forma constitucional de resolver o problema. É o Sim. impeachment. É. Qualquer outra forma, não é? Vai dar mais desgaste para a democracia do que o impeachment. Então, os que têm medo do impeachment e que dizem vai ser um abalo, vai causar instabilidade. Não, é o que causa menos, é o caminho mais suave. É o Exato. caminho mais suave para sair da crise. O Brasil não sai da crise com Bolsonaro. Bolsonaro é a crise, não custa repetir. Né? Então, o impeachment é o remédio que tem menos efeito colateral. Exato. E que é justamente essa disputa do povo contra uma autocracia. Porque se Bolsonaro sobrevive a uma tentativa de impeachment ou uma força contra ele, vai fazer com que ele possa ganhar um segundo mandato e aí sim fazer Não, tudo aí é impensável. O segundo mandato de populistas autoritários já significa a alteração do regime. Entendeu?
Então, não pode. Trump não pode ser reeleito de modo algum. Bolsonaro não pode ser reeleito. A gente não pode repetir a experiência húngara. Sim. A gente não pode repetir a experiência turca. Não é? Então, nesses lugares, governantes no primeiro mandato eram aparentemente democráticos, formalmente democráticos, quando começou o segundo mandato, e também a experiência da Venezuela, não é? Sim. Você vê o Chávez e tal, foi conquistando mandatos e tal, até que botou o Maduro, e o Maduro, na medida em que eles se reelegem, eles ganham força para alterar aí as instituições mesmo, colocando-as a seu serviço, que é o que acontece nos processos de autocratização contemporâneos, né? Não precisa botar tanque na rua. Sim, hoje não precisa. Não precisa. Mas muito bom. Augusto, então ficamos por aqui hoje e a gente volta numa próxima. Ok? Legal. Grande abraço. Um abraço para todo mundo. Obrigado.